Se você costuma comprar gift cards ou mesmo joga Roblox, Free Fire, Minecraft, Tibia e outros games online, o Moedas com certeza tem o produto que você precisa com a entrega mais rápida da internet. O Moedas é parceiro oficial aqui do canal e fazendo seu cadastro pelo meu link que está na descrição, cada compra que você fizer estará ajudando demais esse canal. Qualquer produto que você comprar nesse site vai ajudar o Nostalgia dos Games. Se você já compra algum desses itens que eu citei em outro lugar, comece a comprar pelo Moedas. É o primeiro link na descrição, acessa lá depois, beleza? Bora seguir o vídeo. Uma coisa até comum no mundo dos games é ver jogos que estavam prontos sendo cancelados, jogos nunca lançados ou até mesmo games que nunca saíram do papel. Isso acontece o tempo todo, né? Mas para o vídeo de hoje eu fui além, vou mostrar alguns jogos que foram lançados para o público, várias pessoas compraram esses games e pouco tempo depois aconteceu algo tão grave que esses mesmos games tiveram que ser removidos das prateleiras. Vou mostrar o jogo e o motivo dessa remoção, beleza? Bora lá! O primeiro título que eu vou mostrar que foi retirado das prateleiras mesmo depois de lançado é Rule of Rose, um survival horror que só não se tornou famoso devido ao seu controle limitado e mecânica ruim, mas a proposta do jogo era boa, estava acima dos padrões do PlayStation 2. É um jogo bem raro e bem caro hoje em dia. E o grande problema que acabou condenando esse game é sua temática que envolve personagens menores de idade dentro de um orfanato e em meio a assuntos controversos, aquele tipo de assunto que só poderia acontecer com personagens adultos. Claro que o jogo não mostra isso de forma explícita, né? Os acontecimentos estão nas entrelinhas e em meio às histórias de cutscenes perturbadoras. E um jogo com um tema tão pesado assim, com praticamente só crianças no elenco, estimulou o debate sobre se os videogames estavam corrompendo a juventude, isso lá na época, né, nos anos 2000. E o resultado disso foi que Rule of Rose foi banido no Reino Unido menos de uma semana após o seu lançamento oficial. E todos os jogos que ainda não haviam sido vendidos ali nas lojas foram retirados das prateleiras. Essa temática pesada aí que no final das contas contribuiu para as baixas vendas de Rule of Rose e por isso hoje em dia é um game tão raro e tão caro. Essa história de jogos retirados das prateleiras é mais antiga do que você imagina, já existe há muito tempo. E ainda em 1982, o jogo Custer's Revenge, aquele para Atari 2600, gerou tanta polêmica que foi proibido em toda a cidade de Oklahoma, lá nos Estados Unidos. Você já deve ter ouvido falar de Custer's Revenge, né? Esse título, apesar dos gráficos limitados, gerou uma revolta entre nativos americanos e grupo de direito das mulheres, e com razão, né? Esse game talvez é o mais ofensivo do console da Atari. Basicamente, o protagonista força uma nativa americana em 8 bits, do jeito que veio ao mundo e amarrada a um cacto, a satisfazer os seus desejos. Um título tão ofensivo que a própria empresa Atari tentou processar os criadores do game, mas sem sucesso. E o pior de tudo é que essa polêmica acabou chamando a atenção da mídia, o que fez com que Custer's Revenge vendesse mais de 80 mil cópias. Pelo jeito, remover das prateleiras não foi o suficiente. Se você jogava videogame no início dos anos 90, provavelmente se lembra de Night Trap, um título de 1992 lançado para o Sega CD com o sistema Full Motion Video, aquele sistema que era um game que parecia mais um filme que você controlava. No início do lançamento, esse título não era nem um pouco famoso, até que, ao lado de Mortal Kombat, ele foi citado em uma audiência no Comitê do Senado nos Estados Unidos que falavam sobre videogames violentos. E apesar de Night Trap não ser brutal, né, igual MK, o objetivo do game é impedir que jovens com muito poucas roupas fossem feridas por criaturas malignas. É tudo um contexto ali, né, dentro do jogo Night Trap. E essa história aí acabou irritando alguns senadores americanos que condenaram essa versão da Sega aí de Night Trap, tanto que a própria empresa Sega fez questão de retirar completamente todos os seus jogos da prateleira. Eles retiraram sim todos os jogos, mas pelo menos por um tempo, já que a mesma Sega relançou o game com uma capa totalmente diferente quando portou para outros consoles da época, e a partir daí Night Trap se tornou um jogo famoso e super conhecido. Bom, as pessoas esqueceram disso aí, mas mesmo tentando contornar a situação, Night Trap ainda ajudou a inspirar o sistema de classificação de idade que é usado nos games violentos até hoje. You're not scaring me. Wait. What are you doing now?
Agora eu vou mostrar pra vocês um jogo nada famoso que, segundo a desenvolvedora, era um título educacional com o objetivo de ensinar crianças sobre os horrores dos comércios de escravo. Nesse game você trabalha como um jovem administrador de escravos em um navio que cruza o Atlântico. Tudo parecia bem até que o jogo foi lançado e já atraiu polêmica por um segmento de quebra-cabeça no qual você empilha escravos em desenho animado dentro desse navio. Você vai encaixando os escravos ali em formato de desenho até caber o máximo possível dentro da embarcação. E essa fase foi tão repudiada pelos jogadores que rendeu ao jogo o título de Slave Tetris, ou Tetris de escravos. Foi bem criticado nessa época, e mesmo não sendo objetivo da desenvolvedora Serious Games, a criadora do game, Slave Trade gerou ainda mais polêmica quando foi lançado na Steam em 2013. Já tava ruim, né? Aí meteram na Steam e só piorou mesmo, e com todo o peso aí das críticas da internet, o segmento, ou seja, essa fase aí que foi chamada de Tetris, teve que ser removida do game. Tem que pensar bem, né, antes de criar alguma coisa dentro de um jogo. E por último, eu deixei o cartucho proibido de The Legend of Zelda Ocarina of Time, que foi retirado das prateleiras por conter a música Fire Temple. Bom, mas não é a música Fire Temple oficial que nós conhecemos não, e sim uma versão inicial que foi proibida e pouca gente conhece. Bom, nas versões 1.0 e 1.1, essa música era ligeiramente diferente e mais parecia uma canção estilo árabe. E essa versão árabe aí causou tanto problema para Nintendo que a empresa removeu todos os jogos de todas as prateleiras possíveis e trocou por uma versão atualizada com a música Fire Temple que nós conhecemos hoje. A Nintendo foi tão eficiente em fazer essa troca que pouquíssimas pessoas têm essa versão 1.0 e 1.1 de The Legend of Zelda Ocarina of Time. E segundo relatos de jogadores que conseguiram comprar as primeiras versões, supostamente o canto da fase do fogo se parecia muito com uma oração muçulmana, e na época houve até um clamor público da comunidade muçulmana para que essa canção fosse removida do game, e a Nintendo ouviu a comunidade, né, e mandou retirar todos os jogos que estavam à venda e trocar por versões novas. Esse foi o motivo da troca, né, mas hoje em dia tem até vídeos no YouTube, né, com legendas dessa música e tudo mais. Eu vou deixar um trecho aí pra vocês, escuta aí e depois comenta se você já tinha ouvido essa versão 1.0 aí de Fire Temple de The Legend of Zelda Ocarina of Time. Agora a versão 1.0 que somente está presente naquele cartucho proibido que foi retirado das prateleiras. Reparem que nessa versão proibida aí, dá pra ouvir algumas pessoas cantando, talvez até realmente orando mesmo ao fundo. É bem diferente da versão modificada da Nintendo. Essa aqui parece pessoas falando ao fundo. É isso aí, família. Nesse vídeo eu escolhi os jogos mais controversos que acabaram sendo condenados a serem removidos das prateleiras. E até tinha mais jogos que eu poderia adicionar nesse vídeo, mas esses eram controversos até demais, né? Até para um vídeo do YouTube, então eu deixei de fora. Bom, esses foram os jogos proibidos, mas você é livre, né? Para deixar o like e se inscrever se for novo aqui no Nostalgia dos Games. Tem vídeos sempre às 6 da tarde. Mas por hoje é só. Muito obrigado a quem assistiu até o final e até a próxima. Fui!